Boa noite, Carlinha, Dani, Ateliê, Tempano, ai que delícia, boa noite, lindeza, Dani, a gente não se viu hoje, né? Carlinha, saudade, Dani Matos, boa noite, amorecas, maravilhosas, calor hoje, né, gente? Caramba! Tô com um cadinho de calor aqui, mas tá bom. Mandando aviãozinho pros amigos, pras amigas. Quanto mais gente assistir nossa live, melhor. Né? Melhor pra gente, melhor pra todo mundo. Que a gente leve um pouquinho de aconchego pras pessoas, né? Muito calor, Dani. Hoje era 6 horas da tarde, tava 33 graus. Demais, né? Um calor que é muito... Não é normal, né? Não é normal. E olha nós aqui de novo, mais uma semana, delícia, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu fico super ansiosa esperando o nosso evangelho. Boa noite, querido. Oiê! Aí em Utah não tá 40 graus que tá aqui, né? É delícia mesmo, Carlinha. É, muito, muito. E a gente tentando sempre pôr em prática, né, gente? Lembrando nas situações que a gente passa durante o dia, né? A gente colocar o que a gente aprende, né? Os ensinamentos de Cristo em prática. Mi, boa noite, bem-vinda. Esfriando um pouquinho aí, né, Renato? Ai, que inveja. Aqui tá punk, tá muito calor. Andreinha, minha irmãzinha, bem-vinda também. Somos irmãos, né, gente? Nós formamos uma família aqui na Terra, né? E com certeza do outro lado a gente só vai aumentando a nossa família espiritual. Por isso que a gente fala que quando a gente passa pro outro lado, né? A gente não dá conta de tanta felicidade, de tantos seres que passaram pela nossa vida, né? Que nos foram caros e que a gente vai reencontrar. Andréia tá com a Dani, sua irmã, uma amiga sua, né? Uma irmã. Irmã, sim, sem dúvida. Betinha, boa noite, minha florzinha. A gente treinou junto hoje. Você vem pra cá, Rê, esse mês, pro Brasil? Vamos comer uma pizza. Mas é isso, viu, gente? Rafinha, nossa outra irmã, boa noite. Somos. A gente, numa live, a gente falou sobre isso, né, gente? Sobre quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos filhos a gente já teve ao longo das encarnações, né? Ao longo das existências. Isso não quer dizer que a gente vai reencontrar com todos, não, né? A gente vai reencontrar com aqueles que a gente tem mais afinidade, né? É isso. Ai, a Dani, sim, a nossa Gisele Bündchen,
A Dani, gente, filha da Andrea, ela começou a fazer aula comigo na companhia de menininha, né? E foi crescendo. Hoje é uma Gisele, ela parece a Gisele Bündchen, eu sempre falei isso. Magra, alta, muito parecida. Fafá, minha irmã, você tá bem? Gente, então vamos pegando a aguinha de vocês, tá? Angela Meirici, boa noite, minha linda. Boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Gente, pegando a água de vocês, tá? Lembrando que dia de evangelho, as águas são individuais, tá? Não é... feliz, tudo ótimo. Não é coletivo, não é uma jarra pra família, não é individual, tá? A minha jarra tá aqui. Eu sei que o copo do Enzo tá aqui, né? A espiritualidade coloca o remedinho que cada um da gente precisa, né? Tanto para a nossa cura física como para a nossa cura mental e espiritual, tá? E então é isso, vão pegando, vão mandando aviãozinho, né? Aguinha, Carlinha com a aguinha, tá? Eu vou fazer a nossa leitura do Gotas de Esperança, de Lourival Lopes, tá? Enquanto isso, o pessoal vai entrando e vocês vão adiantando os copinhos, as garrafinhas de água. Lembrando, gente, pode colocar pro animal, tá? Pro cachorro de vocês, pro gato de vocês, pra planta, tá bom? Pode colocar, pode não, deve. Então vamos lá, vamos adiantar a nossa, vamos entrar, né? Na nossa vibração. E aí eu quero que vocês escolham para o ímpar. Tá? Vamos lá? Rapidinho. Escolham par ou ímpar, para o ímpar. Para nossa mensagem do Gotas de Esperança. Carlinha, par. Par. Ímpar. 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 Fechou? Fechou. Ímpar, fechou. Andréia matou. Ímpar. Então, vamos lá. Então, espiritualidade já está aqui presente. Lembrando que o nosso encontro é um encontro semanal, mesmo dia, mesmo horário. Eles lá do outro lado, eles se programam para estar aqui com a gente, né? E não só os espíritos elevados se programam, como diz Jesus, né? Onde tiver 2 ou mais falando do meu nome, lá eu estarei. E não só os espíritos que nos auxiliam durante o Evangelho, mas também nossos entes queridos, se não estão por aqui, né? Eles estão em pensamento, tá? (59) Não tema o envelhecimento. A gente comentou muito sobre isso hoje na aula, né, Beth? Na nossa aula hoje à tarde sobre o envelhecimento. Existe estreita ligação entre envelhecimento e desânimo. Seu corpo envelhece um pouco sempre que você agasalhe o desânimo na alma. Definha-se, exaure as forças. Então, cada vez que a gente... o nosso corpo envelhece, sempre que o nosso corpo envelhece quando a gente desanima na alma.
A alegria verdadeira purifica a alma e conserva o corpo. Dá vigor, a alegria verdadeira dá vigor e ânimo. Favorece a sábia renovação das células. Estampa a juventude no seu rosto. O estado da sua alma projeta-se no corpo. Cuidar daquela é proteger este. Se a gente protege a alma, se a gente cuida da alma, a gente protege o corpo. O que a gente aprende, gente? Que antes da doença chegar no nosso corpo físico, ela passa pela nossa alma, pelo nosso espírito, né? Então, se a gente cuida da alma, a gente protege o corpo. Revista a alma de beleza, transforme-a para melhor, dê-lhe esplendor. A juventude da alma se mantém quando existe alegria no coração. Então, se a gente se mantém alegre, pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos edificantes, a gente conserva o nosso corpo são, o nosso corpo com saúde, né? E nessa vibração a gente vai entrar na nossa prece, fechando os nossos olhos, com toda a espiritualidade nos auxiliando. Mentalizamos a imagem de Jesus nos abraçando, nos afagando, compreendendo todas as nossas aflições, todos os nossos sofrimentos, nos dando a certeza de que tudo passa. Nada é para sempre, tanto as alegrias como as tristezas, mas se a gente tem a nossa verdadeira fé no futuro, a nossa aflição vai embora o mais rápido, mais rapidamente. Que essa nossa fé no futuro seja fortalecida a cada dia e que a gente possa transmitir essa fé para todos aqueles que estão à nossa volta. Que a gente possa emanar essa vibração de amor, essa vibração de fraternidade a todos os nossos entes encarnados e os que já partiram. Que não nos falte sabedoria para a gente enfrentar todos os problemas que afligem nossos corações durante o dia. Que a gente seja cada dia mais e mais e mais fortalecido na fé de Jesus. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor. Graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja. Antes da gente entrar no Evangelho, na nossa leitura, eu vou fazer uma que eu fiquei devendo para vocês, gente. Hoje nós vamos falar no nosso Evangelho sobre, a gente está no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, né? E a gente já falou sobre a destinação da Terra, as categorias dos mundos habitados, como fica o nosso espírito na erraticidade, né? Lembrando, erraticidade é o período que compreende de uma encarnação para outra, tá?
E hoje a gente vai falar sobre mundos de expiações e provas. E o que a gente está aprendendo? Que o mundo de expiações e provas é o nosso mundo, é a Terra, né? É onde a gente habita hoje. Existe toda uma transição, né? Dos espíritos, cada vez, cada degrau que a gente alça, que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de escala de planetas também, né? E muito se fala, como a gente também falou, né? Dos degredados ou os exilados de Capela. Capela, gente, hoje é um planeta já regenerado. Nosso planeta Terra, nós estamos a caminho nós estamos entrando na regeneração. Capela hoje já é um planeta regenerado, já é um planeta mais feliz do que o nosso. E muitos de nós viemos de Capela, né? Então, o que acontece? Quando o planeta Capela fica num sistema, né, de planetas. Quando ele começou, como está acontecendo com a gente agora, quando o Capela começou a entrar na regeneração, sair do mundo de provas e expiações para entrar na regeneração, muitos habitantes de lá já também não voltariam para lá, né? Não caberiam mais naquele planeta. Então começaram a vir para a Terra, porque a Terra a Terra era um planeta inferior à Capela, era um planeta primitivo, mais primitivo. É onde a gente começou, para onde a gente começou a vir, né? Que é o que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos a caminho da regeneração, né? A gente habita um planeta onde existem várias escalas de espíritos, né? Então, e muitos, como a gente já falou em outras lives, não voltam mais para cá. Infelizmente, tá? Então eu vou falar um pouquinho de Capela. Vieram para cá esses degredados, né, ou exilados de Capela, vieram para cá pois estavam atrapalhando o progresso do planeta. Então, levando em consideração que eles saíram de lá, vieram para cá, vamos colocar assim, né? Mas isso em estado bem mais atrasado, né? Aqui era um planeta ainda pouquíssimo evoluído. Então, os que vieram de lá para cá ajudaram na evolução, né? Que é o que vai acontecer com quem não volta mais para cá, que vai ser encaminhado a planetas mais inferiores do que a Terra, vão ajudar na evolução dos outros planetas inferiores, né? Você vê como Deus não faz nada errado, né, gente? Deus não faz nada errado. Nada. Tudo tem o seu lugar. Então aqui eles ajudaram no progresso dos homens primitivos. Ao reencarnar aqui, eles guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Sabiam que estavam no lugar, que como a gente fala hoje, né, gente? Eu não pertenço aqui, né? Então eles tinham essa sensação do paraíso perdido. Aqui, quando esses espíritos reencarnaram aqui, eles se dividiram em 4 grandes grupamentos, dando origem à raça branca ou a adâmica,
que até então não existia aqui. Dentre eles, os egípcios não foram os primeiros, tá, gente? Mas os egípcios, eles foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Eles possuíam menos débitos perante as leis divinas. Então, onde eles estavam em Capela, os egípcios, eles tinham menos débitos perante a lei divina, as leis divinas, os egípcios. A África, ela é responsável, os africanos, né, pela diversidade humana que a gente tem hoje, né? Os africanos é um desses 4 grupamentos: os egípcios, os africanos. O povo asiático veio depois dos africanos, tá? E o povo hebreu, que foi a raça homogênea vinda de Capela, com uma fé monoteísta, né? Um Deus, soberana, uma fé monoteísta soberana, mas vaidosa, com uma vaidosa aristocracia espiritual. Essas são as palavras de Emmanuel, tá? Eles eram crentes e mais necessitados, mas eram muito vaidosos, os hebreus, né? Então eles não eram tão espiritualizados como o povo asiático, os africanos e os egípcios. E aí eles começaram a povoar a terra, foram ajudando a terra a evoluir, né? E aí a história começa como a gente já sabe um pouquinho, tá? Então essa é a história de Capela. E hoje a gente já vai começar a ter os exilados da terra. Os exilados da terra. Olha que loucura, gente. Bom, vamos lá. Vamos entrar na nossa leitura do Evangelho, tá? E a gente vai conversando. A gente fala, né? A gente pisca. Passaram-se, isso falando na nossa vida aqui na Terra, né? A gente pisca, poxa, eu pisquei, se passaram 15 anos, né? 20 anos. É isso que acontece com a vida no universo, com as nossas encarnações. A Terra era um planeta primitivo e hoje já está a caminho da regeneração, gente. E a gente tá participando disso. A gente tá participando disso. Vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai, mundos de expiações e de provas. E como Jesus dizia, né, gente, que a gente não pode esquecer, os mansos herdarão a terra. Jesus não falava isso, não fala isso? Os mansos herdarão a terra? Quem são os mansos? São as pessoas que querem a paz, que não querem guerra. Por isso que já a terra está deixando de receber espíritos que querem guerrear, que querem fazer o mal. Que querem não, ninguém reencarna querendo fazer o mal, né? Mas que fizeram um mal tão grande que já não vão mais se adaptar aqui na Terra. Então, os mansos herdarão a Terra. Esse texto, gente, foi ditado por ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho, um dos espíritos mais elevados da codificação de Allan Kardec, Santo Agostinho. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais.
A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, ou seja, a gente já não está mais no mundo primitivo, né? Porque a gente tem aqui, como ele fala, a superioridade da inteligência num grande número dos nossos habitantes. Indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador, ou seja, os espíritos que acabam de ser criados por Deus. Lembrando, gente, Deus não para de criar. Deus não para de criar, tá? Ele está sempre criando novas criaturas. E essas criaturas, como todos nós, fomos criados simples e ignorantes, né? E são colocados em mundos primitivos, né? Então aqui a gente já não tem tantos espíritos primitivos, né? Já não tem, ainda tem, mas não tanto. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova, né? O que a gente falou da capela, né? As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata para aí expiarem as suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Então a gente está aqui, gente, batalhando para evoluir, para a gente melhorar e viver num mundo cada vez mais feliz para nós e para todos que estão aqui e para os que virão. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. Só pra gente entender um pouquinho, gente, eu fiz até pra gente entender o que é expiação, a gente sempre fala, né? Expiação e provação. Eu vou dar um parâmetrozinho. Na expiação, gente, a dor do sofrimento é insuportável, a experiência me desespera, eu chego até a pensar na morte. Isso é um momento expiatório. A provação é quando você se prepara para uma prova. Na escola você vai tranquilo quando estudou a matéria, né? Você vai bem na prova e progride um pouquinho mais. Mas se você não estudou, não se preparou, você vai mal na prova e vai ficar sofrendo naquela matéria, né? E também pode se tornar uma expiação. Eu fiz um outro resuminho para a gente entender melhor agora. Expiação é uma limpeza. É onde eu preciso reparar todo o mal que eu já fiz a outros. Então, todo o mal que eu fiz em vidas passadas, eu vou expiar esse mal, eu vou ter que reparar esse mal. Nada fica injusto, gente, nada fica na injustiça, nada, nada. Por isso que a gente fala, não existe injustiça. Tudo que está acontecendo comigo é porque eu mereço. Semeadura e colheita. Isso é expiação. Aprovação são testes que eu vou me qualificando para atingir patamares maiores na escala espiritual, tá? Onde eu vou melhorando a minha parte moral, onde eu vou me desenvolvendo moralmente. Então as provas vão acontecendo para mim.
tá? Ok. Deu para entender mais ou menos, gente? Se tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Voltando nessa frase. Entretanto, todos os espíritos encarnados, nós, sobre a terra, não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância, ou seja, não fizeram mal, apenas saídos da infância, e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados, que somos nós, certo? É como a gente fala de criança. Vamos colocar a criança como exemplo. Uma criança, ela não tem maldade. Isso nós estamos falando, gente, vida aqui, agora. Não estamos falando de vida passada, tá? A criança não tem mal nenhum que ela tenha feito. Então, ela não tem expiação, teoricamente. Ela vai aprender com a gente. Né? Nós que somos mais avançados, aqui agora na Terra. Aí vem em seguida as raças, isso a gente está falando dos espíritos selvagens. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra. Ou seja, esses espíritos selvagens, gente, já não existem tantos na Terra, né? Agora, os semi-civilizados, Santo Agostinho fala, seriam as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Mesmo os índios hoje, né, gente, já não são mais tão semi-civilizados, são mais civilizados, né? Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Os espíritos em expiação aí são, se assim pode se exprimir, estrangeiros, ou seja, que vieram de outros planetas. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal. E porque ele está falando aqui, gente, dos exilados de Capela, que na verdade fomos nós, né, que viemos para cá. Porque eram uma causa de perturbação para os bons, é o que a gente falou aqui. Então, Capela chegou num período aonde tinha mais criaturas boas, e esses que tinham essa obstinação no mal já estavam começando a atrapalhar a evolução deles. Então eles foram excluídos para a Terra. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque existe nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas,
cujo senso moral é mais obtuso. Vamos tentar colocar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, é um achismo que eu vou colocar, tá? Um Hitler, né? Eu acredito que seja quase certeza que Hitler não volta mais para a Terra, né? E a gente sabe que Hitler foi um espírito aqui encarnado extremamente inteligente. Extremamente inteligente, não é verdade? Então, ele vai reencarnar num mundo mais primitivo, mais inferior. É o que vai acontecer aqui com ele. Tô dando um exemplo dele, tá, gente? A gente poderia até pegar, como a gente já deu exemplo outras vezes, do caso agora recente do Lázaro, né? Quantas pessoas esse homem matou por maldade, obstinação no mal. Então esses espíritos vão reencarnar nesses planetas. Eu vou até dar uma repetida aqui, ó. Serão relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que vão ter por missão fazer avançar, porque vão levar com eles a inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos aqui. Eles vão sair de um planeta que está em progresso para um mais atrasado. Então eles vão levar esse avanço para eles. Por isso esses espíritos vão se encontrar entre as raças, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais eles, no caso, as misérias da vida vão ter mais amargura. Porque vai existir neles mais sensibilidade. E eles vão sentir mais o choque dos sofrimentos do que as raças primitivas. Porque raça primitiva, gente, não tem sentimento. Eles agem pelo instinto. Instinto. É o mata-mata, né? Eles já vão ter um pouco mais dessa sensibilidade. Então eles vão acabar sofrendo mais nesses mundos. Mas eles vão ajudar no progresso. Vamos dar exemplo, gente, aqui de um Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito elevado que muito provavelmente, muito não, certeza, ele não precisaria ter reencarnado aqui na Terra, mas ele veio em missão. Chico Xavier teve alguma expiação? Não. Chico Xavier não teve expiação. Ele teve provas, né? Mas ele veio em missão. A missão linda, maravilhosa de deixar uma literatura espírita como ninguém. Foi uma missão. Mas Chico não teve expiação. Ele não teve nenhum mal para expiar. Mas ele teve provas. Ele passou por provas que fizeram ele evoluir mais ainda, né? Para terminar, Santo Agostinho fala: a terra fornece, então, um dos tipos de mundos expiatórios. Não existe só a terra, gente, como mundo de provas e expiações, existem outros que a gente não conhece, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Aqui, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Como a gente falou, acho que no nosso evangelho anterior, gente, a gente vive num planeta onde
A gente estava falando agora do calor, né? Calor excessivo, frio excessivo, furacões, vulcões, tormentas, cataclismas do tempo, né? Então a gente vai continuar lutando contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. Porque não basta eu ser só inteligente, não adianta eu chegar aos meus 70 anos de idade, uma super engenheira, uma super médica, se eu vim com vicissitudes, com a minha moral baixa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa orgulhosa, né? Eu chego aos meus 70, 80 anos, uma pessoa intelectualmente bem-sucedida, mas eu continuei com o mesmo ciúme, orgulho. De que adiantou? Eu vou ter que repetir tudo de novo na minha próxima existência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. A nossa expiação. Então, através das coisas ruins que a gente fez, a gente vai ter que progredir por conta disso. E é na encarnação, nas reencarnações que a gente vai encontrar essas oportunidades, não é? Então a gente terminou a leitura do Evangelho. Me veio um exemplo na cabeça, gente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que na minha vida, numa existência, eu não soube trabalhar com dinheiro, principalmente dinheiro do outro. Eu roubava, eu fazia de tudo para me dar bem, né? Para sair bem com o dinheiro do outro, lesava todo mundo, devia para todo mundo, não pagava ninguém, fazia de tudo para não ter que pagar, enfim. Trabalhei mal pra caramba com a parte monetária, né? Prejudiquei muita gente ao longo da minha vida, tá? E dessa forma eu desencarno. Aí lá no plano espiritual, na erraticidade, eu vou começar a fazer meu planejamento reencarnatório. E aí eu vou falar o quê? Eu vou passar por tudo isso. Todo o mal que eu fiz para essas pessoas, eu vou passar. Eu vou passar por tudo isso. Eu tenho que passar para eu aprender. Então eu vou reencarnar, sendo passada para trás, perdendo dinheiro, sendo traída na parte financeira, né? O que é isso? Expiação. Expiação, né? Que aqui, ó, eu tô me limpando o meu espírito. Eu tô reparando o mal que eu fiz pro outro. Então eu vou passar uma existência passando por tudo isso. Vamos por partes. Desencarno.
desencarno. Lá no planejamento reencarnatório, no meu aprendizado, no plano espiritual, na erraticidade, eu vou aprender, eu vou estudar. Será que eu aprendi? Será que eu me depurei nessa falta do dinheiro? Então, o que eu vou pedir? Provas. Eu vou pedir para passar por provas, né? Eu vou escolher os gêneros das provas que tenham a ver com o que eu fiz. Então, muito provavelmente, numa próxima existência, eu vou trabalhar com dinheiro de novo. Vamos ver se você aprendeu. Provavelmente eu vou trabalhar num banco, eu vou trabalhar em empresa sendo como que fala? Tesoureira. É tesoureira, né? Eu vou trabalhar com dinheiro dos outros. São as provas. Aí se eu vencer essas provas, acabou. Deixei pra trás. Por isso que a gente fala assim, gente, espírito não retrograda, tá? Quando a gente fala assim, meu Deus, aquela criatura tá voltando, né? Tá voltando pra trás, é assim que a gente fala. Não. Ninguém retrograda, ninguém. A gente pode estacionar na nossa evolução, mas a gente não volta pra trás. Ou a gente passa por uma encarnação adormecido, estacionado, ou a gente evolui, o mínimo que seja, né? Então isso é prova. Então, se eu hoje sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho o vício do crack, enfim, drogas, né? Eu além de provavelmente ter lesado outras pessoas, eu me lesei com as drogas, meu corpo. Então, numa próxima existência, eu vou voltar com esses efeitos do estrago que eu fiz no meu corpo, vai vir no meu perispírito, onde eu vou trazer as doenças do que eu fiz na vida passada, né? Para aí então eu passar pelas provas das tentações, para eu saber se eu passei mesmo. E eu posso, gente, numa mesma existência, eu posso expiar e provar, né? Com relação ao dinheiro, eu posso, numa mesma existência, gente, eu posso estar me lascando com dinheiro, sendo passada para trás, sendo enganada, né? Perdendo dinheiro, mas ao mesmo tempo usando o dinheiro que eu pego do outro, para quê? Para pagar a dívida que eu tenho. Eu tô provando. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu tô me lascando, tô com dívida, eu tenho dívida. Entrou dinheiro, eu vou pagar minha dívida. Eu não vou mais contrair dívidas, eu vou pagando as minhas dívidas. Sem lesar ninguém. Eu vou evoluindo. Então, o que são provas, gente? Provas são situações que a gente passa para evoluir. Existem espíritos missionários. Eu vou tentar dar um exemplo. A gente fala assim, né?
Por exemplo, a gente vê uma pessoa pobre, humilde, também só se lascando na vida, a gente fala assim, caramba, esse deve ter feito tanto mal, né, na outra vida, na vida passada. Às vezes não. Às vezes ele escolheu vir dessa forma, às vezes por 2 motivos. Para acelerar o progresso dele, para acelerar a evolução dele. Não é fácil, né? É difícil. Você imagina um espírito escolhendo isso? Ele poderia cair de novo, né? Ele poderia sucumbir fácil. Guerreiro. Ou que aconteceu isso, Allan Kardec, em uma das revistas espíritas dele, ele conta o caso de um menino, gente, de um moço, Vitor, lá em, acho que 1700, ele reencarnou, um espírito evoluidíssimo. Ele reencarnou uma família paupérrima. Ele reencarnou para ajudar a mãe dele. Ele trabalhava ele era em navio, em portos, né? Esse menino viveu 20 anos. Ele viveu os 20 anos da vida dele ao lado da mãe, para ajudar na evolução da mãe. Esse menino não casou. Esse menino não teve, do jeito que ele nasceu, virgem. Ele desencarnou virgem aos 20 anos. Aí a gente fala assim, caramba, você imagina as provações que ele teve em Porto, né, gente? Que a gente sabe, né? Das mulheres. Ele não caiu em nenhuma prova, Ele ficou do lado dessa mãe 20 anos. Todo o dinheiro que ele ganhava, era para a mãe. Ele não gastava nada com ele. Nada. E aí ele contraiu uma doença. Eu vou tentar lembrar. Ele contraiu uma doença, eu não lembro qual foi. Enfim, uma vida inteira, às vezes ele ficava doente, ele escondia a doença da mãe, que era para não deixar a mãe preocupada, não deixar a mãe também não era boa de saúde, enfim. E um dia antes dele desencarnar, que ele já estava ruim, ele pede para a mãe, mãe, vai descansar. Vai descansar, mãe, não precisa ficar comigo. A mãe foi descansar, foi dormir. E eles, em desdobramento, nessa noite, se encontram. E depois a mãe conta, no dia seguinte, conta, filho, eu me encontrei com você à noite, eu entrei no seu quarto e eu vi um clarão enorme. Ela vê o filho, na verdade, o espírito do filho saindo, isso em sonho, tá? Em sonho não, gente, em desdobramento, tá? O filho fez isso para ela. Olha a capacidade desse filho em desdobramento. Durante o sono, ele saiu, deixou ela ver. Ele saiu do corpo e se transformou em luz, mas uma luz extremamente forte, extremamente resplandecente. E ela viu isso. No dia seguinte, ele desencarna, né? Então, e depois mais pra frente ele vem dizer, né, que ele
Ele viveu por 20 anos para ajudar a mãe. Então, a importância da gente começar a perceber o que a gente está fazendo aqui na Terra. Eu escrevi aqui, gente, a gente precisa aprender a respeitar as leis de Deus e começar a transformar as nossas expiações em provas. Então, se eu estou sofrendo alguma coisa, eu preciso ressignificar, né? Não reclamar, não me rebelar. Eu até falei do exemplo dos iranianos, dos iraquianos, enfim, dos soldados de Hitler, né? Que eles vão ter que expiar tudo o que eles fizeram para... Tô dando exemplo deles, né? Que é uma coisa que a gente vê na mídia, né? Tantas pessoas que eles mataram aqui na Terra, eles vão ter que expiar isso. Só que muito provavelmente não vai ser mais aqui na Terra. Eu coloquei aqui, mesmo os espíritos elevados têm provas, porque é para ajudar na evolução, que eu falei do Chico Xavier. Um espírito elevado, que não teria que espiar nada, mas eles têm provas. Nós, gente, a nossa única missão é evoluir. A nossa única missão é melhorar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Para quê? Para a gente subir no grau de evolução. Quando a gente chegar a espíritos elevados, a espíritos puros, a gente vai só ter provas, a gente vai querer provas para melhorar cada vez mais. Só isso. Mas a gente não vai mais ter que espiar nada. Se hoje eu perco um braço, uma perna, ou eu me torno uma deficiente física, será que eu não provoquei essa situação para alguém em existências passadas? Né? Aí eu posso transformar essa expiação em prova, passando pela situação sem revolta, aceitar de forma ativa, raciocinada, ressignificando essa expiação. Eu até coloquei aqui exemplo, gente, dos atletas paralímpicos, né? Eles com um problema físico estão lá, guerreiros, competindo. Isso é transformar uma expiação em prova. Sobre provas, eu coloquei aqui um exemplo, gente. Por exemplo, quanto mais impaciente eu for, quanto mais impaciente eu sou, mais situações vão acontecer na minha vida com relação a isso, para me tirar, para provar a minha paciência. Sabe quando a gente fala assim, caramba, de novo aconteceu isso comigo? Caramba, mas quantas vezes vão acontecer até eu melhorar, até eu passar por essa situação com paciência, com amor, com carinho. Então eu vou ser testada, né? Provada nas minhas más tendências. Álcool, droga, orgulho, egoísmo. E eu só vou conseguir identificar onde você precisa evoluir, é onde virão as provas, né? Onde eu preciso evoluir, a gente sabe onde a gente precisa evoluir, é onde as provas virão, tá? Durante a erraticidade, no nosso planejamento reencarnatório, a gente pede pelos gêneros das provas que a gente necessita para a gente se melhorar, para a gente se depurar. Por isso que a gente fala, a gente passa por situações que a gente não pode reclamar. Então não existe injustiça, existe colheita. Ninguém é injustiçado. A gente colhe o que planta, seja dessa ou de outras existências. Eu nunca vou passar por uma prova que eu não tenha capacidade de suportar. Pensa nisso, gente. O que você estiver passando hoje, você tem capacidade. Quando eu evoluo, eu não pago mais a ingratidão com a ingratidão. Vocês estão entendendo?
Quando a gente evolui, eu não vou querer pagar a ingratidão do outro com ingratidão, não. Eu não vou querer pagar injúria do outro com injúria, que não quer pau, pedra, né? É a lei de Talião. Golpe com golpe. A minha vingança vai ser em forma de oração pro outro ou de perdão, para que eu possa, porque eu vou entender o porquê que eu fui ingrata. Então eu não vou pagar com a mesma moeda, né? E eu vou entender que se ele foi ingrato comigo, eu posso ter sido ingrata com ele também. E aí eu começo a passar cada vez menos por situações que eu tenha que espiar e provar, né? E começar também, gente, pensar, começa a reparar como existem, falando em Chico Xavier, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente vê nas famílias aquela pessoa, aquele ser iluminado que você fala, meu Deus, como ele é diferente, como ele é bom nessa família. Pode ser que ele tenha escolhido reencarnar nessa família para ajudar na evolução dos outros que estão mais atrasados. Isso acontece muito, né? Então é isso, gente. A gente está aqui nos nossos evangelhos, né? A gente está aprendendo, a gente está fortalecendo a nossa moral, que é o que a gente precisa para a gente colocar em prática no mundo lá fora. Senão, cadê os nossos méritos, né? E a caminho da regeneração, gente. Chico Xavier, num programa dele, do Pinga Fogo, tá na mídia, tá no Google, tá? Num dos programas. Ele fala que a gente vai começar a entrar de verdade na regeneração em 2057. Não sei se a gente vai estar aqui ainda, né? Se a gente não estiver aqui, a gente vai estar do outro lado assistindo por essa entrada em 2057. E o processo, gente, ele falou, o processo do início da transição até a gente entrar integralmente na regeneração vai durar 70 séculos, 7.000 anos. Nossa, Paula, tudo isso? Não, só isso. É muito rápido. Entre as nossas idas e vindas é muito rápido. É só a gente pensar que um dia a gente vai desencarnar, né? E quando a gente voltar, a gente já vai voltar para um planeta melhor, né? E a partir de agora depende da gente acelerar a nossa evolução, acelerar o nosso processo de evolução, tá? Eu tenho uma convidada aqui. Assim a gente termina o nosso evangelho com muita gratidão. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos benfeitores, agradecendo os nossos mentores por esse momento de aprendizado, por esse momento de luz, por esse momento de evolução. Que a gente seja capaz, sim, de melhorar, de colocar em prática e de ajudar o próximo, seja quem for, todos os que estão na nossa volta. Gratidão às nossas águas que foram fluidificadas. Gratidão aos nossos lares que foram limpos, cada canto da nossa casa. Foram harmonizados os nossos lares. Que nossas orações cheguem a quem tem que chegar. Que tenhamos uma semana iluminada, de muita cura, curas físicas, curas espirituais. E assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor. Graças a Deus, graças a Deus. A gente já pode beber nossa água, já foi fluidificada, já tem o nosso remedinho. Vamos fazer a nossa foto. Vem, Mona, vem cá. Vem cá.
Tá aqui. Vamos fazer a nossa foto, vou falar já, vocês fazem o... Isso mesmo, Neidoca, a gente vai ser feliz, sem egoísmos, né? Olhando, mudando o nosso olhar pro outro, entendendo que a gente tá em estágios de evoluções diferentes, né? Aquele meu irmão, aquele minha irmã que é rebelde, que é chata, a gente fala, né? É chato. Ele tem uma evolução, eu tenho outra. Então cabe a mim ajudar e não julgar. Tá bom? É isso. Acalmou. Graças a Deus, Betinha. Vamos fazer uma fotinho? Façam a nossa foto e aí eu vou repostar no meu story, tá bom? Então vamos lá. Moana, prepara pra fazer foto. Não, olha lá, ó. Olha os amigos, olha os amigos. 1, 2, 3 e... É isso. Gratidão, Carlinha, gratidão vocês, gente. Amo vocês, estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Que sejamos capazes de colocar em prática tudo isso que a gente aprende. Não é difícil, não é difícil. Vamos sempre pensar na estadia de Jesus aqui na Terra, né? Que ele reencarnou, ele encarnou aqui na Terra para dar o exemplo dele, pra gente seguir os passos dele. Tá bom? É isso, gente. Uma semana linda, maravilhosa, abençoada, de muito amor, de muita paz. Fazendo orações para quem tá aqui e para quem tá lá. Tá bom? Tá chamando aqui. O que é, Mona? O que é? Um beijo, gente. Amo vocês demais. Tamo junto, tá? Uma semana linda. E segunda-feira tamo firme e forte. Junto, tá bom? Um beijo, um beijo. Valeu, gente.